A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, que Deus abençoe cada um de vocês. Como eu tenho falado, eu tinha prometido a vocês que eu estaria trazendo algo da parte do Senhor, para que nós venhamos se alimentar mais do Senhor. Amém? Então, neste momento, ao qual o Espírito Santo tem colocado no meu coração, eu vou trazer para vocês uma pequena parte de algo que o Senhor, o Espírito Santo, tem me dado, tem colocado no meu coração. Amém? Em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor não só vai falar comigo, mas mais que Ele está falando através dessa mensagem, mas também vai falar a cada um de vocês, e cada um vai se sensibilicar, com um propósito, com um chamado, vai entender algo da parte do Senhor, bem, em nome do Senhor Jesus. É algo muito profundo, é algo tremendo para nós abrir entendimento, nossos olhos, amém? Em nome do Senhor Jesus, pois o Espírito Santo, Ele tem mais e mais para cada um de nós, amém? Então, neste momento, eu quero fazer uma oração e de início, para nós dar início a esse assunto ao qual o Espírito Santo mandou no meu coração para estar passando para cada um de nós, amém? Em nome do Senhor Jesus. Feche teus olhos onde você estiver, se você estiver meditando essa palavra, se estiver escutando, feche teus olhos para que nós oremos neste momento, amém? Soberano amigo Espírito Santo, neste momento, Senhor, nós estamos gratos a Ti. Eu te peço, Senhor Jesus, venha abrir nosso entendimento. Abre, Senhor, em nome de Jesus, esteja conosco, brinda esse momento, brinda a mente de cada um de nós, Pai, que vai ouvir mais a Tua palavra neste momento. Brinda, Senhor, para que os principados, potestades, todo impedimento, para que nós não venhamos ouvir, que nós venhamos, Pai, compartilhar essa palavra, Senhor, venha atrapalhar, Senhor, eu peço que o Senhor venha repreender, venha brindar, campa teus anjos neste momento, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Eu oro ao Senhor, Pai, te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, amém? Glórias a Deus, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, esse assunto ao qual o Espírito Santo colocou ao meu coração para estar passando para cada um de vocês, também ministrando ao meu coração mais e mais, amém? Que fala sobre sonhos proféticos, Sonhos proféticos ao qual muitas das vezes tem pessoas que não conseguem entender o que é sonhos, e que é sonhos proféticos, bem? Nesse ensinamento, nós vamos aprender que Deus fala conosco através de sonhos proféticos, bem? Então, neste momento, nós vamos aprender que Deus fala conosco através de sonhos proféticos, avisos, mensagens a qual Ele deseja falar conosco, amém? Em nome do Senhor Jesus. Sem perda de tempo, vamos para o primeiro ponto, amém? Que fala sobre Deus fala em sonhos. Ele se encontra em Gênesis capítulo 41, abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 41, versículo 1, amém? Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: e aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou que eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiu do rio 7 vacas formosas à vista do gostas da carne, e pastavam no prato. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas feias, avistas e magras de carne, e paravam junto a outras vacas na praia, na beira do rio. E as vacas feias e vistas, magras de carne, comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas,
Então acordou o faraó, depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que botava de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as espigas muitas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, eis que era um sonho. Amém? Aqui nós entendemos, nós vamos ver que Deus fala, né, através do sonho de Faraó. Deus dá uma direção a Faraó, e esse sonho foi um sonho profético, foi um sonho de aviso, né, para Faraó. Nós vamos também entender que não só Deus fala através de sonhos com pessoas, né, que tem o Espírito Santo de Deus. Faraó, ele não servia ao Deus de Israel, mas Deus teve a ele ao sonho para que viesse livrar o povo da fome. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Nós entendemos que Deus, ele fala através de sonhos. Deus deu uma alerta através do sonho ao rei, ao faraó, que veria uma fome, uma grande fome. Mas o faraó não estava entendendo, né, o que Deus estava falando com ele. Nós entendemos, nós vemos que realmente Deus fala através de sonhos. Esse sonho foi um sonho profético, um aviso, né, diante dos homens. Amém? Vamos prosseguir aqui, lá na frente, vamos voltar um pouco, né, e vamos entender mais sobre essa passagem da Bíblia Sagrada. O segundo ponto, Deus usa os símbolos nos sonhos para conosco. Deus usa um símbolo como animais, objetos e outros mais. Como exemplo, nós vamos aprender que nos sonhos Deus usa os símbolos, ou seja, objetos, figuras, animais, muitas das vezes um gesto de uma pessoa, uma flexão de uma pessoa, uma imagem de uma pessoa, ou algo, né, para falar conosco, como foi falado com o faraó. Deus usou uma imagem de vacas, bois. Deus usou uma imagem de espigas secas, espigas cheias, saudáveis. Então isso são símbolos, são formas, detalhes que Deus, ele fala conosco através dos sonhos. E nós, como tivermos um sonho, nós temos de entender, observar, né, os detalhes do sonho, porque muitas das vezes nós sonhamos sonhos que muitas das vezes nós olhamos e nós não entendemos aquele sonho, porque nós não observamos os símbolos, ou seja, nós observamos o detalhe daquele sonho que Deus falou conosco, mas nós temos de entender que é preciso nós observar aqueles detalhes que são mais importantes, amém? Que Deus, ele fala conosco através dos sonhos e detalhes. Nesse segundo ponto, nós entendemos que Deus usa símbolos para falar conosco. Como nós vimos no versículo acima, o Senhor fala com o rei através de símbolos. Por exemplo, para as vacas gordas e das vacas magras. E por isso que nós devemos observar os símbolos para que Deus possa nos dar uma interpretação correta. Então, no segundo ponto, sobre um sonho que nós temos de entender, é observar os símbolos, ou seja, o detalhe ao qual Deus está mostrando no sonho, para que o Espírito Santo de Deus venha nos dar uma interpretação correta. Amém? Glória a Deus.
glorificado seja o nome do Senhor. Bem, no terceiro ponto, nós vamos ver, né, que Deus não usa todos os tipos de pessoas para dar interpretação de sonhos. Não sou contra ninguém, mas tem pessoas que têm sonhos e elas vão procurar significado de sonhos na internet, né? Elas vão procurar pessoas que elas nem conhecem, não têm intimidade com ela, não sabem a intimidade que ela tem diante de Deus, ou se realmente ele é um servo do Senhor, e vai procurar sobre significado dos sonhos. Não sou nada contra isso, mas eu quero que você entenda neste momento é que nem todas as pessoas que vai ter a interpretação do sonho, né? Interpretação do céu, tá? Nem todas as pessoas ela tem essa interpretação, bem? Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver isso no versículo 8 do capítulo de Gênesis 41, que vai falar sobre: e aconteceu que naquela manhã o seu espírito perturbou-se e enviou, chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e foram contra ele os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então nós vamos entender aqui que nós vemos, né, que naquela manhã, naquele momento, o Faraó lhes perturbou, né? Muitas vezes nós temos sonhos que nos perturbam, ou seja, a gente fica intrigado, né? Melhor dizendo, nós queremos entender aquele sonho, mas nós não conseguimos, e nós vamos procurar a resposta para entender aquele sonho. E muitas das vezes vamos contar os sonhos para pessoas que não têm o Espírito de Deus. Muitas das vezes pessoas vão falar que não entendeu, muitas das vezes vão falar coisas que não tem nada a ver com aquele sonho. Bem? Por isso que nós temos de entender que nem todas as pessoas têm a interpretação dos sonhos que vêm do céu, do Senhor. Aqui em Deus ele vai revelar realmente, muitas das vezes, você mesmo orando, Deus pode dar a interpretação do seu sonho. Porque você tem o Espírito Santo de Deus, tem a busca do Senhor, e você pode orar a Ele e você mesmo tem a interpretação do seu sonho. Mas tem momentos que Deus não vai dar a interpretação para você. Tem momentos que nós temos de procurar pessoas certas, pessoas que vai ter a unção do Senhor, tem a presença do Espírito Santo de Deus, que vai ter a interpretação correta do sonho ao qual Deus ele vai dar, bem? Porque como nós vimos também, né, com Daniel, que o rei teve os sonhos, mas ninguém tinha capacidade de interpretar o sonho, e Daniel orou e Deus deu a interpretação a Daniel, porque Daniel buscava o Senhor, e não é a interpretação não vem do homem, a interpretação vem do Senhor. Então é Ele que dá a interpretação dos sonhos que Ele quer falar conosco. Então nós temos que entender que essa interpretação, muitas das vezes, Deus ele vai dar pessoas certas. Se você não tem a interpretação do sonho, procure realmente pessoas que têm o Espírito Santo de Deus. A observação que nós temos de entender que nem todo sonho é profético, nem todo sonho vem de Deus. E nós temos de entender e ter o discernimento que é de Deus, o que não é de Deus. Amém? E muitas pessoas ficam imperturbadas para saber, entender que é ou não é de Deus. Porque não tem interpretação, porque não entende, porque não sabe.
mas muitas das vezes não procura, não sabe que tem de ter uma pessoa que Deus possa dar uma interpretação e realmente o Espírito Santo vai revelar e dizer se é de Deus ou não aquele sonho. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Glorificado. Então, continuando, o quarto ponto, né, sobre os sonhos proféticos, é algo muito forte. Amém? Isso é apenas o início de que algo que Deus tem mais para cada um de vocês. Amém? Em nome do Senhor Jesus, isso aqui é para despertar cada um, que vocês venham entender mais e mais da palavra de Deus e se alimente mais, né, dessa palavra, porque Deus ele tem grandes coisas para falar conosco, que nós aprendemos mais com Ele. Então, o quarto ponto, né, que Deus fala conosco é que quem dá a interpretação dos sonhos é Deus. Nós vimos o versículo que o faraó ele chama, né, os magos, ou seja, chama pessoas para interpretar seus sonhos, mas ninguém conseguia interpretar. Porque quem dá a interpretação dos sonhos é Deus. Então tem que ter as pessoas que realmente têm a presença de Deus. E nós vamos ver aqui no versículo 15 que diz assim, ó, que o faraó disse a José: eu sonhei um sonho e ninguém há que interpretasse, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho interpretaste. Então o que acontece? Nós vimos nesse versículo que o faraó falou para José, contou o sonho para várias pessoas e ninguém interpretou. Mas ele ouviu dizer que contasse um sonho para José e interpretaria. Sabe por quê? Porque já tinha testemunho de pessoas falando que José tinha interpretado o sonho de alguém. Que então o rei entendeu que José poderia também interpretar o sonho dele. Por quê? Porque quando Deus tem algo com aquela pessoa destaca naquilo. Então José destacou nisso, nos sonhos. Deus está dando interpretação a ele. Então, muitas das vezes você tem de procurar pessoas que realmente tenham interpretação dos sonhos, que é usado na interpretação dos sonhos. Essas pessoas, especificamente pessoas que você vai conhecer, que tenham bons testemunhos. Não estou quando dá conta você procurar na internet as pessoas falar com você. Não. Mas você tem que conhecer. José tinha um testemunho. Alguém falou para o rei, né? Falou para o rei que ele tinha contado o sonho e realmente tinha acontecido aquilo. Então isso é um testemunho de uma pessoa que Deus usou e Deus operou através dela. Então nós temos de entender que tem pessoas que vai ser usada através para a interpretação de sonhos, igual uma pessoa que ela tem facilidade de ser usada na cura, na libertação, né? Quando a pessoa está enferma, você vai procurar um ministro que vai ter uma facilidade de orar por cura e aquela pessoa ser curada. Por quê? Porque ela tem mais facilidade de orar e Deus responder através dela e aquela pessoa receber aquela cura. Assim também é os nossos sonhos. Lembrando que nós também podemos orar e Deus dá a interpretação dos sonhos. Amém? Glórias a Deus. Então nós vamos entender, né, que nesse versículo o faraó falou para José, que tinha falado para várias pessoas e ninguém tinha interpretado o sonho dele. No versículo 16, ele diz assim: e respondeu José ao faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a faraó. Uma pessoa que ela tem o Espírito Santo de Deus, ela vai ser humilde e reconhecer que não é dela o dom.
não é dela, é de Deus. Então ela vai orar a Deus, é Deus que vai dar a interpretação. Então essas pessoas são as pessoas humildes de espírito, de reconhecimento realmente codifica a Deus. Então no versículo 25, a palavra do Senhor diz assim: então disse José, Faraó, o Senhor de Faraó o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer? Notificou o Faraó. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer? Mostrou ao Faraó, e depois deles levantar-se as 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será conhecida abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima, e o Senhor foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressar a fazer. Bem? No versículos acima, nós acabamos de ler, nós podemos observar que a interpretação vem de Deus, e que nós podemos observar que nem todo mundo pode ter a interpretação dos sonhos, que Deus tem pessoas específicas com mais facilidade a ter interpretação, a revelação dos sonhos que Deus mostra a nós. Amém? Glórias a Deus. Então nós vamos entender que nós vemos que através da palavra de Deus ele fala que Deus vai levantar uma pessoa específica para revelar os sonhos, pessoas certas para interpretar os sonhos, aquele aviso, aquela visão, algo que é profundo que Deus quer falar ao nosso coração, quer trazer algo para nós. Então Deus ele vai usar alguém, vai ter a pessoa específica. Essa pessoa específica, ela tem humildade no seu coração, ela realmente teme a Deus. Amém? Glórias a Deus. E essas pessoas precisam ter a presença do Espírito Santo de Deus. Nós temos que observar que essa pessoa precisa ter o Espírito Santo de Deus. Nós também devemos observar que nós, como servo do Senhor, podemos orar e pedir a interpretação dos sonhos a Deus. Mas se nós não tivermos uma interpretação, nós devemos buscar uma pessoa que seja cheia do Espírito Santo para que possa interpretar os sonhos. Amém? Glórias a Deus, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Então nós vamos entender, irmãos, que nessa mensagem a qual o Espírito Santo fala conosco sobre sonhos proféticos, tem alguns pontos que nós devemos observar nos sonhos. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Principalmente não só procurar a pessoas erradas para interpretar os sonhos. Primeiro nós temos de orar a Deus. Se nós somos servos do Senhor, pedir ao Senhor a interpretação daquele sonho. Se Ele não der, nós temos que buscar as pessoas certas, né? Principalmente quem tem o Espírito Santo de Deus, que essa seja cheia realmente do Espírito Santo, que tenha testemunha, que é especificamente que ela já foi usada para interpretar sonhos de alguém, que já tem testemunhos, relatos que ela foi usada e realmente aconteceu aqueles sonhos. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Mas nós lembramos que nós temos a capacidade também
de orarmos e pedir a interpretação dos sonhos, por ser servo e serva do Senhor. Então, irmão, nesse momento, essa foi a mensagem, né, para o nosso coração. Tem vários mais falando sobre sonhos proféticos. Eu vou estar completando mais para cada de vocês. Isso foi pouquinho, tá? Isso foi mais breve para nós, amém? Não vai ser muito enfeitado, não vai ser muito longo, não. Eu vou sempre estar sendo aqui específica, amém? Sendo direta nas palavras, nos versículos, realmente naquilo que Deus quer falar conosco, para que Ele venha abrir o nosso entendimento, amém? Então eu creio que a partir de agora você vai entender mais sobre sonhos proféticos que nós temos de observar. São os detalhes, os símbolos. Nem toda pessoa tem interpretação dos sonhos, que nós entendemos que tem de buscar a interpretação dos sonhos, mas também nós temos de ir realmente às pessoas que têm o Espírito Santo de Deus e também que tenha testemunhos de que já foram usados para interpretar sonhos de alguém, amém? Glórias a Deus. Então, neste momento, irmãos, eu sou grata a cada um de vocês. Quem sentir no coração, através dessa mensagem, quiser compartilhar, compartilhe, comentar, escrever dúvidas, escrever algo que você se identificou nessa mensagem, amém? Em nome do Senhor Jesus, que aqui eu vou estar, né, respondendo suas perguntas. Eu vou estar se me esforçando em dar o máximo de atenção para cada um de vocês, amém? Em nome do Senhor Jesus. Então eu quero pedir para você neste momento que nós vamos encerrar, né, esse momento de palavra, neste momento, para que nós entregarmos a Deus, em nome do Senhor Jesus. Feche teus olhos, que nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, amigo Espírito Santo, nós somos gratos a Ti neste momento por essa palavra, Senhor, que o Senhor possa abrir mais e mais o nosso entendimento, que nós venhamos aprender mais, que o Senhor desça mais, com mais revelações profundas, que o Senhor quer que cada um de nós venhamos aprender mais e mais da Tua palavra, Senhor. Obrigado por esse momento. Eu abençoo, Senhor, essa vida que está ouvindo essa palavra. Eu abençoo essa pessoa, abençoo lá. Eu quero que ela venha destrava ela, Espírito Santo, ensina ela cada vez mais, Senhor. Abra o entendimento dela, Santa, para as Escrituras, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, e vai levantando cada vez mais cada um de nós na Tua palavra, Senhor, naquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, é assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo cada um, eu abençoo cada lar, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Seja abençoado em nome de Jesus, amém? Fiquem todos com Deus.